Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos dar sequência aos nossos estudos. Aula de hoje, domínios morfoclimáticos. Calma pessoal, já adianto para vocês que essa aula aqui nós vamos dividir em dois vídeos, tá? Primeiro porque nós temos bastante conteúdo e segundo, extremamente importante pessoal. Se tem uma aula sobre geografia do Brasil que realmente é muito importante, é essa aula sobre os domínios morfoclimáticos, ok? Nós vamos trabalhar nesse primeiro momento com 3 deles. Lembrando que são 6, tá? Trabalharemos com 3. Os domínios florestados, ok? Mas espera aí, vem aquela questão. O que é um domínio morfoclimático ou domínio natural? Basicamente, pessoal, é uma forma de regionalização do nosso território com base nas suas características naturais, ou seja, uma unidade paisagística formada pela combinação de clima, relevo, vegetação e hidrografia. Vocês já conhecem esse mapa, pessoal, já trabalharam muito com ele, ó. Dá uma olhadinha na criança. Proposto por quem? Salve, salve, pessoal. Grande professor Aziz Nassib Absaber. Aliás, é dele o carimbo Enem, pessoal. Por quê? Porque essa aula sobre domínio morfoclimático, quem for prestar vestibular, quem for prestar Enem, com certeza encontrará alguma questão referente aos domínios morfoclimáticos, pessoal. Sempre tem questões em provas sobre esse conteúdo. Por isso que eu fiz questão de detalhar para vocês, coloquei bastante foto, bastante mapa, para ficar mais fácil, ok? Tranquilo? Se precisar, depois vai voltando o vídeo, vai vendo, vai pausando, vai anotando as informações, porque essa aula é extremamente importante. Nós vamos começar pelo chamado domínio amazônico. Domínio amazônico, pessoal, como vocês podem ver no mapa aí, também chamado de terras baixas florestadas equatoriais, vocês já vão entender o porquê. É um domínio que ocupa quase 45% do território brasileiro, pessoal. Ou seja, é um domínio com uma grande extensão, ok? Todos os slides que eu colocar aqui para frente terão aquele mapinha lá no canto, pessoal. Dá uma olhadinha, ó. Estão vendo? E no mapa você tem a bolinha indicando qual é o domínio, para vocês não se perderem, inclusive com o nome, ok? O clima predominante, pessoal, do domínio amazônico é o chamado clima equatorial e também o subequatorial, porque essa região está muito próxima da linha do Equador, pessoal. Nós estamos aí numa região equatorial, logo clima equatorial. Elevadas médias térmicas, muito calor, tem muita umidade por causa da floresta que nós já vamos falar, então você não tem amplitude térmica, como tem muita umidade no ar, é calor, 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 certo? Muita chuva, você tem muita evaporação, muita evapotranspiração, então você tem muita chuva. E só lembrando vocês, pessoal, da ação da chamada massa equatorial continental que se forma nessa região da floresta amazônica. Lembrando que ela é uma exceção, hein, pessoal? Porque as massas continentais costumam ser secas, mas graças a essa evapotranspiração, essa massa ela é úmida, para nossa alegria. Certo? Ok? Dá uma olhadinha nesse climograma aí, moçada. Estão vendo? Altas temperaturas. Ah, professor, eu não lembro esse climograma. Você não lembra? Deixa eu te lembrar então, pessoal. Climograma, ó. Você tem na parte de baixo os meses, então todas essas barrinhas verdinhas aí é a quantidade de chuvas em milímetros, tá? Mês a mês, de janeiro até dezembro. E essa linha vermelha é a linha de variação da temperatura. Nossa, professor, mas tá variando um monte. Tá nada, pessoal. Vocês vão perceber que entre o pico da curva na parte de cima e na parte de baixo, você tem aí, ó, 26 e 24 graus e meio. Você tem uma amplitude térmica de 1 grau, pessoal. É muito pouco. Isso se deve à umidade do ar. Percebam a quantidade de chuva, pessoal. Meses aí até com 300 milímetros, cara. É muita chuva. A região de Piracicaba aqui concentra um tanto aí de 1.600, 1.700, quando muito, milímetros por ano. Lá no mês chega a chover 300 milímetros, pessoal. E é muito comum chover mais de 2.200. Ok? Tranquilos? No domínio amazônico, óbvio, pessoal. Qual que é o domínio de vegetação do domínio amazônico? Floresta equatorial pluvial, que nós chamamos de floresta amazônica. Equatorial porque fica próximo ao Equador e pluvial porque em inglês até o nome dela é rainforest. É aquela floresta que tem aquela relação direta com a chuva, né, pessoal? Ela depende da chuva, mas ao mesmo tempo a sua evapotranspiração, entre aspas, fabrica essa chuva, certo? Então nós temos uma mata muito densa,
com uma grande biodiversidade. Essas espécies são higrófilas, ou seja, acostumadas aí com essa grande quantidade de água. Logo, você tem espécies de grande porte com folhas grandes e largas. Folha grande e larga, pessoal, espécies latifoliadas, ok? Lembrando, pessoal, vegetação amazônica, ó, 3 níveis aí, tá? Mata de igapó, fica coberta o ano todo por água. Mata de várzea, que acaba sendo coberta quando você tem uma chuva muito forte, né? Época da temporada da chuva. E você tem a mata de terra firme, que é aquela dos locais mais elevados que nunca vão ficar alagadas, ok? Ainda domínio amazônico, pessoal, relevo característico, terras baixas, galera. Planícies, depressões, tá? Lembrando que as planícies são as chamadas planícies inundáveis. Estão em processo de sedimentação, ou seja, de acúmulo de sedimentos ainda. São planícies recentes, principalmente graças aí a rios caudalosos como o Rio Amazonas, sendo que nessa foto não é o Rio Amazonas, tá, pessoal? É apenas um rio local. Ok? Só para vocês terem ideia. Perfeito? Tranquilos? Agora o que chama atenção quanto ao relevo, pessoal, fiz uma anotação no mapa, dá uma olhadinha ali, ó. No extremo ali, no noroeste do Brasil, nós temos uma área montanhosa. Montanha, professor, mas no Brasil não tem montanha. Que bom que vocês lembraram, pessoal. Nós temos uma área com elevados planaltos, são planaltos residuais, o planalto residual norte amazônico, tá? No caso aí que vocês estão vendo na foto, é o chamado Pico da Neblina, quase 3.000 metros de altitude, é o teto do Brasil, é o local mais elevado do nosso território, ok? E ainda domínio amazônico, pessoal, falar em hidrografia, não tem como deixar de falar do maior rio do mundo, da maior bacia hidrográfica do mundo, que é a do Rio Amazonas, certo? Lembrando, pessoal, que a grande bacia do Rio Amazonas não se concentra apenas no território brasileiro, mas por vários países aí da América do Sul, como vocês podem ver nesse mapa aqui de baixo, certo? E lembrando que esses rios, pessoal, muitos deles são divididos aí como se fossem braços, e esses braços recebem então o nome de igarapés, ok? Bem rapidinho, pessoal, vamos lá que nós vamos para o próximo domínio. Que domínio? O chamado domínio dos mares de morro, também chamado de planaltos e áreas serranas do Sudeste. Mas percebam que nesse mapa, pessoal, os mares de morro não estão só no Sudeste, mas estão pegando boa parte do litoral. Mas nós vamos nos concentrar mais na sua porção do Sudeste, que é onde nós temos os mares de morro de maneira bem característica, ok? Quando nós falamos de domínio de mares de morro, pessoal, dá uma olhadinha no mapa, vejam ali a bolinha que eu fiz para representá-lo. Nós temos que lembrar que essa região é uma região que está sob a incidência do clima tropical de altitude. Se é tropical, metade do ano chove, metade do ano não, certo? Verão chuvoso, inverno seco, ok? Só que o fato de ser com uma altitude um pouco maior, pessoal, acima de 1.000 metros, cria aí uma conjugação de fatores curiosas, né? Latitude, pensa, relativamente distante da linha do Equador. Altitude, locais altos e mais a chegada de frente fria torna os invernos muito frios, né? Então você tem aí temperaturas baixas durante o inverno. É o caso, por exemplo, da cidade de Campos do Jordão. Quem já foi para lá já deve ter passado um frio desgraçado, sabe do que eu estou falando, ok? Como que é o relevo dos mares de morro? Pessoal, o relevo dos mares de morro é o que dá o nome ao domínio, né? Mares de morros, olha que bonitão, pessoal. É uma estrutura cristalina, ou seja, rochas magmáticas, mais de 2 bilhões de anos já a sua composição, extremamente desgastado por agentes externos como a água da chuva, rios, vento, alteração de temperatura, certo? E chega para nós aí hoje esses morros mais arredondados ou mamelonares, né? Meias laranjas, perfeito? Quando você tem um formato mais arredondadinho como esse da foto que vocês estão vendo, pessoal, mares de morro. Agora, quando esses planaltos são um pouquinho mais pontiagudos, ou seja, tem mais escarpas, nós chamamos de região serrana. E diga-se de passagem, que foto bonita essa foto, hein, pessoal? Adoraria falar para vocês que fui eu, mas não fui eu. Algum dia eu vou tirar uma foto bonita como essa, ok? Como que é a hidrografia, pessoal, dos mares de morro? Cara, se você tem uma área que chove bem, pelo menos metade do ano chove muito bem, você vai ter ali uma hidrografia rica. E realmente o Sudeste, essa região de mares e morros, pessoal, nós temos as nascentes de importantíssimos rios do contexto nacional, como, por exemplo, o Rio Tietê, ó. O Rio Tietê nasce lá em Salesópolis, na cidade de Salesópolis. Ou ainda a nascente do Rio São Francisco, que vou ter que lembrar vocês, pessoal, nasce na cidade de Januária, Minas Gerais, muito próxima do estado de São Paulo.
E o mais importante, mais bonito, mais belo, mais sábio, mais tudo do mundo, o nosso rio Piracicaba, né, pessoal? Isso lá em Joanópolis, certo? Bonitona a plaquinha aí, ó. Aqui nasce o rio Piracicaba. Ô, rio bonito, rapaz. Esse rio aí é demais, né, pessoal? Pois bem, e como que é a vegetação do domínio dos mares de morros, pessoal? Pois bem, galera, a vegetação dos mares de morro tem predomínio da chamada mata tropical, que nós chamamos aí de mata atlântica. Mata atlântica por quê? Porque está próximo ao litoral, está próximo aí ao Oceano Atlântico. Uma mata com uma biodiversidade muito grande, com espécies aí ombrófilas, estacionais, ou seja, estão acostumadas aí com esses períodos que chove um pouco mais, chove um pouco menos, tá? São muito adaptadas, essa biodiversidade dela é fantástica e esse mapa eu não coloquei à toa, pessoal. Nós temos que lembrar que a mata atlântica é o bioma mais devastado, foi o primeiro a ser devastado durante o processo de colonização, porque a nossa colonização se deu do litoral em direção ao interior, tá? Então nesse mapinha que vocês estão vendo aí, as áreas mais escuras, verde mais escuro, é onde ainda resta a Mata Atlântica, e as áreas em verde clarinho é onde um dia tiveram e ficou para a história, ok? Vamos para mais um domínio, pessoal. Domínio das araucárias, ou também chamados aí de planaltos subtropicais. Domínio das araucárias, dá uma olhadinha no mapinha onde fica ali, pessoal. Nós vamos perceber que a localização fica bem ali nos estados do sul, né? A gente vai ter um pouquinho no sul de São Paulo, mas temos também em grande parte no Paraná, Santa Catarina e uma porção ali do Rio Grande do Sul. Predomínio do clima subtropical. Olha lá o climograma do subtropical, pessoal. O que chama atenção no clima subtropical? Primeiro, o inverno é muito frio, pessoal. As médias térmicas costumam ser baixas, principalmente porque nesses planaltos nós temos novamente a conjugação de fatores. Você está distante do Equador, você está até ao sul do Trópico de Capricórnio, então é frio, né? Você tem ali um friozinho razoável. Se os locais são elevados, planaltos, o efeito da altitude e mais a entrada de massa de ar polar, pessoal. Ou seja, os invernos são gelados. São gelados. Lembrem disso, ok? Só que o que vai chamar muito a atenção, pessoal, nesse domínio, é que o clima subtropical aí, ele tem uma chuva distribuída durante todos os meses do ano. Dá uma olhadinha nesse climograma aí, ó. Todos os meses você vai encontrar a barrinha verdinha ali, ó, com chuva. Então você tem chuvas bem distribuídas ao longo de todo o ano, ok? Como que é o relevo dessa região, pessoal? Relevo, pessoal, formado aí por planaltos arenito-basálticos. Quando nós chamamos planaltos arenito-basálticos, eu estou falando de cuestas. Olha o esqueminha da cuesta aí, pessoal. Agora olha uma foto, muito bem representativa do esquema, né? Se você observa a foto, essa foto é no Parque do Guartelá, lá no Rio Iapó, no Paraná, no estado do Paraná, você não vai enxergar na foto, pessoal, as camadas em mergulho, tá? Que nós falamos, aquelas camadas inclinadas de rocha. Mas se fôssemos desenhar o esqueminha como está abaixo, a gente veria o quê? Que a característica da cuesta é que você tem essas camadas em declive. Lembram disso? Chapada e cuesta. Chapada você tem as camadas dispostas de maneira paralela sem inclinação. Agora nas cuestas as camadas já são inclinadas ou em mergulho, como nós falamos na geografia. Ok? Certo? Além dessas cuestas, temos também algumas depressões, né, pessoal? E as altitudes aí são baixas para médias, né? De 800 a 1.300 metros de altitude. Tá aí algumas paisagens para vocês observarem, pessoal, do domínio das araucárias. Ou também, como o professor Aziz chama, planaltos subtropicais, né? Pois bem, como que é a vegetação? O próprio nome já diz, pessoal, a vegetação é que dá o nome ao domínio. Mata de araucária ou mata dos pinhais. Uma mata homogênea, pessoal. Como vocês podem observar, essa é a espécie mais típica, né? A chamada araucária. Você tem aí espécies que são aciculifoliadas. O que significa isso? As folhas têm formas de agulha, né? E são perennifólias, ou seja, não cai ao longo do ano, tá? Nossa, professor, eu acho que eu já vi essa árvore em algum lugar. Aqui na nossa região, em alguns locais, você pode achar uma ou outra perdida, pessoal. Em alguns locais que são um pouquinho mais altos e até um pouquinho mais frios, ok? Mas tem um elemento aí que vocês já devem ter visto dela, pessoal. Esse aqui, ó. Ah, não viu? Mas já viu esse, né? O pinhão, pessoal. O pinhão vem dessas árvores aí, da mata de pinhais, ok? Fica a dica aí para vocês. Perfeito? E a hidrografia, pessoal? Do domínio das araucárias. Se eu tenho um predomínio de planaltos, obviamente que eu terei rios de planalto. Rios de planalto, pessoal, são ideais aí para você ter um potencial
hidráulico, ou seja, geração de energia elétrica, certo? Graças às suas quedas, ok? Destaques aí, rios da bacia do Rio Paraná e do Rio Uruguai, tipo rios Tibagi, Rio Ivaí, o Iguaçu, o Rio Chapecó e o Rio Pelotas. Quer um exemplo, pessoal, de Rio de Planalto? Tá aí, ó. Olha o salto da Apucaraninha em Londrina. Então você tem rios aí em grandes desníveis, isso gera aí um potencial hidráulico, ok? Próximo vídeo, pessoal, a gente vai dar sequência nos próximos 3 domínios morfoclimáticos, os não florestados, ok? Abração para vocês e até a próxima!